Sai daqui, velha! Você tá espantando os clientes! O grito ecoou pela padaria naquela manhã fria de junho. Dona Helena, 78 anos, recuou até encostar na parede gelada, suas mãos tremendo enquanto segurava uma nota amassada de R$ 2. Ela só queria um pão, um pedaço de pão para não desmaiar de fome. Mas o que aconteceu depois deixou toda a cidade em choque. Antes de eu continuar, me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo. E fica comigo até o final dessa história, porque o que essa mãe solteira fez quando entrou naquela padaria mudou tudo. Absolutamente tudo. Dona Helena não era sempre assim. Ela já teve uma casa bonita, família, respeito, mas quando ficou doente e não conseguiu mais trabalhar, o próprio filho a colocou na rua como se fosse lixo. Você não serve para nada mesmo, velha. Foram as últimas palavras que ele disse antes de trancar a porta na cara dela. E agora ali estava ela, com fome, com frio, implorando por um pão, enquanto funcionários riam na cara dela. Um deles até filmou com o celular para postar nas redes sociais. "Olha a louca aqui querendo pão de graça", zombava. Mas naquele momento, a porta da padaria se abriu. Uma mulher jovem entrou com um bebê de 6 meses nos braços. Ela viu a cena. Seus olhos se encheram de lágrimas. E o que ela fez em seguida? Ninguém esperava. O destino daria uma volta tão forte que até hoje as pessoas daquela cidade comentam sobre esse dia. E você precisa saber o que aconteceu. Vem comigo. Para entender essa história, você precisa conhecer Carolina. Ela tinha apenas 24 anos e carregava o mundo nas costas. Mãe solteira de Miguel, um bebezinho de 6 meses, Carolina trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para pagar o aluguel de um quartinho nos fundos de uma casa velha. O pai de Miguel desapareceu quando soube da gravidez. Sumiu como fumaça, e Carolina ficou sozinha, grávida, sem família por perto. Sua mãe havia falecido quando ela tinha apenas 15 anos, e seu pai nunca quis saber dela depois que se casou de novo. Mas Carolina tinha algo que dinheiro não compra, um coração imenso. Mesmo passando necessidade, ela sempre ajudava quem podia, dividia o pouco que tinha. E naquela manhã, ela estava voltando do mercado com as sobras do seu salário quando decidiu passar na padaria São José para comprar um pão francês. Era a padaria mais conhecida do bairro, pertencia ao senhor Augusto, um homem de 50 e poucos anos que sempre foi conhecido por ser duro nos negócios. Seus funcionários, 3 rapazes jovens, pareciam ter aprendido bem com o patrão. Não tinham piedade de ninguém. E foi ali, naquela manhã comum de sábado, que Carolina viu algo que mudaria sua vida para sempre. Dona Helena estava encostada na parede, tremendo. Seus olhos fundos denunciavam dias sem comer. Sua roupa estava suja, rasgada. Mas o que mais doía era a expressão de desespero em seu rosto enrugado. "E você já se inscreveu no canal? Inscreve-se agora porque eu trago histórias reais e emocionantes como essa toda semana. Toca no sininho para não perder nenhuma." Agora, deixa eu te contar o que Carolina viu quando entrou naquela padaria. Carolina ajeitou Miguel no colo e empurrou a porta de vidro da padaria. O cheiro de pão fresco invadiu suas narinas, fazendo seu estômago roncar. Ela mal tinha comido naquele dia. Mas o leite do Miguel era prioridade. Sempre foi. Seus olhos logo captaram a cena que acontecia próximo ao balcão. Uma senhora idosa, curvada pela idade e pela tristeza, estendia uma nota amassada de R$ 2 para um dos atendentes, um rapaz alto de não mais que 25 anos. "Por favor, meu filho, só um pãozinho. Eu não como desde anteontem." A voz de Dona Helena saía trêmula, quase um sussurro. O atendente, cujo crachá identificava como Rodrigo, revirou os olhos e deu uma risada debochada. "Desde anteontem? E eu tenho cara de banco de alimentos? Vai procurar um abrigo, velha." "Aqui é estabelecimento comercial", Rodrigo falou alto, fazendo questão de que todos ouvissem.
Outros 2 funcionários se aproximaram, rindo também. Um deles, mais novo, de cabelo raspado, começou a filmar com o celular. Olha só, gente, a dona quer pão de graça. Tá achando que aqui é restaurante popular? Ele narrava para a câmera como se estivesse fazendo uma pegadinha. Carolina sentiu o sangue ferver. Apertou Miguel contra o peito e deu um passo à frente. Mas antes que pudesse falar, a porta do fundo se abriu e o dono apareceu. Senhor Augusto tinha uma expressão severa, braços cruzados, olhando a cena com desprezo. Que barulheira é essa na minha padaria? Sua voz era grossa, autoritária. Rodrigo apontou para a dona Helena com desdém. É essa senhora aqui, seu Augusto. Fica insistindo que a gente dê pão de graça. Já falei 3 vezes que não damos nada de graça aqui. Senhor Augusto caminhou até ficar bem próximo de dona Helena. A idosa encolheu-se ainda mais, como se quisesse desaparecer. Ele observou a mulher de cima a baixo, sua roupa surrada, seus pés sujos em sandálias velhas, suas mãos tremendo. A senhora tem dinheiro ou não tem? Ele perguntou rispidamente. Tenho sim, senhor. Tenho R$2 aqui. Dona Helena ergueu a mão com a nota amassada, seus olhos úmidos de lágrimas contidas. Senhor Augusto pegou a nota, olhou para ela com desprezo e a devolveu. R$2 não compra nada aqui. O pão mais barato custa R$3,50. E mesmo que comprasse, eu não venderia para a senhora. Não aceito gente suja no meu estabelecimento. Está espantando meus clientes de verdade. Um silêncio pesado tomou conta da padaria. Os poucos clientes que estavam lá baixaram a cabeça envergonhados, mas ninguém disse nada. Ninguém se mexeu. Ninguém, exceto Carolina. Espera aí. Sua voz saiu firme, cortando o silêncio como uma lâmina. Todos os olhares se voltaram para ela. Quanto custa uma sacola de pão? Assim, bem cheia mesmo? Senhor Augusto franziu a testa, analisando a moça jovem com o bebê no colo. Depende. Uma sacola grande pode dar uns R$25. Carolina respirou fundo. Aqueles R$25 fariam falta. Muita falta. Era dinheiro da fralda do Miguel, do leite em pó que estava quase acabando. Mas quando olhou para a dona Helena, viu nos olhos daquela senhora algo que ela conhecia bem demais. Abandono. Ela sabia o que era ser deixada para trás. Sabia o que era não ter ninguém. Então me vê 2 sacolas bem cheias, Carolina disse, caminhando até o balcão com Miguel ainda no colo. Rodrigo e os outros funcionários se entreolharam, surpresos. Senhor Augusto ergueu uma sobrancelha. 2? A senhorita tem certeza? Absoluta. Enquanto Rodrigo preparava as sacolas, resmungando baixinho, Carolina se aproximou de dona Helena. A idosa a olhava com uma mistura de confusão e esperança, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. A senhora como se chama? Carolina perguntou gentilmente, ajeitando Miguel, que começava a chorar baixinho. Helena. Dona Helena. A idosa respondeu, sua voz ainda trêmula. Dona Helena. A senhora mora onde? A pergunta simples fez os olhos da idosa transbordarem. Ela baixou a cabeça envergonhada. Na rua, minha filha. Moro na rua faz 3 meses. Como assim na rua? A senhora não tem família? Dona Helena engoliu seco. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto enrugado, deixando rastros limpos na pele marcada pela sujeira. Tenho um filho. Só tenho ele. Mas ele disse que eu era um peso, que estava atrapalhando a vida dele com a esposa nova. Me botou para fora de casa e mudou a fechadura. Carolina sentiu o coração apertar. Como alguém podia fazer isso com a própria mãe? E a senhora tentou procurar ajuda? Algum lugar para ficar? Tentei, minha filha. Tentei, mas os abrigos estão todos lotados. Me disseram para esperar na lista. Já faz 2 meses que espero. Durmo debaixo da marquise do mercado. Quando chove, não tenho para onde ir. Nesse momento, Rodrigo bateu as 2 sacolas cheias de pão no balcão com força, fazendo barulho de propósito. Deu R$50. Vai pagar ou vai ficar aí conversando?
Carolina ignorou a grosseria. Abriu sua bolsa velha, uma bolsa de pano surrada que carregava suas poucas coisas e as de Miguel, e tirou as notas que tinha. Contou com cuidado. Tinha exatamente R$ 63. Era tudo que tinha até receber no final da semana. Separou 50 e entregou a Rodrigo, que pegou o dinheiro sem nem olhar na cara dela. Carolina, então, pegou as 2 sacolas e as colocou nos braços trêmulos de Dona Helena. Toma, Dona Helena, e escuta aqui, a senhora vai comer, está me ouvindo? Vai comer até ficar satisfeita. A idosa abraçou as sacolas contra o peito, soluçando. Não conseguia falar. As palavras se perdiam entre o choro e a emoção. Obrigada, minha filha. Deus abençoe você e esse bebezinho. Obrigada, ela conseguiu dizer entre os soluços. Mas Carolina não tinha terminado. Ela se virou para o Sr. Augusto, que observava tudo com expressão neutra, quase entediada. O senhor deveria ter vergonha, Carolina disse, sua voz agora mais alta, firme. Vergonha de zombar de uma idosa com fome. Vergonha de permitir que seus funcionários riam dela, filmem ela como se fosse um animal de circo. Olha aqui, mocinha, Sr. Augusto começou, seu rosto ficando vermelho de raiva. Eu não aceito que... Não terminei, Carolina o interrompeu. Miguel começou a chorar mais alto, mas ela continuou. Essa senhora que o senhor expulsou daqui como se fosse lixo é alguém. É mãe de alguém. Foi jovem como eu um dia. Trabalhou a vida inteira. Criou filho. E o senhor trata ela como se não fosse nada, como se não merecesse nem respeito. Eu não dou esmola no meu estabelecimento, Sr. Augusto retrucou defensivo. Ninguém pediu esmola. Ela tinha R$ 2. Queria comprar, não ganhar, mas o senhor preferiu humilhar. O silêncio voltou. Desta vez, porém, era diferente. Os clientes agora olhavam para Sr. Augusto com reprovação. Uma senhora idosa que estava na fila balançou a cabeça, desaprovando. Um senhor de meia idade comentou baixinho com a esposa. Ela tem razão. Que absurdo. Carolina se virou para sair, mas antes olhou para os 3 funcionários, especialmente para o que tinha filmado. E você, que filmou ela para rir nas redes sociais? Um dia você vai ficar velho também, e espero que alguém tenha mais coração com você do que você teve com ela hoje. O rapaz baixou o celular, sem graça. Rodrigo desviou o olhar. Carolina segurou Dona Helena pelo braço com gentileza. Vem comigo, Dona Helena, a gente vai conversar. Do lado de fora da padaria, Carolina encontrou um banquinho na calçada, em frente a uma loja que ainda estava fechada. Ajeitou Miguel no colo, ofereceu o peito para ele mamar e acalmá-lo e sentou-se ao lado de Dona Helena. A idosa abriu uma das sacolas com mãos trêmulas e pegou um pão. Mordeu com uma fome que partia o coração. Carolina via cada movimento, cada mastigação dolorosa de uma mulher que não comia há dias. Devagar, Dona Helena. Vai passar mal se comer muito rápido, Carolina alertou com carinho. Dona Helena assentiu, mas continuou comendo. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto mastigava. Não eram só lágrimas de alívio pela comida. Eram lágrimas de humilhação, de dor, de abandono. Depois de alguns minutos, quando a fome mais urgente foi saciada, Dona Helena limpou os olhos com as costas da mão suja. Faz tanto tempo que alguém não é gentil comigo. Você nem me conhece e gastou seu dinheiro comigo. Todo mundo merece gentileza, Dona Helena. Todo mundo, Carolina respondeu, ajeitando a mantinha sobre Miguel, que agora mamava tranquilo. Me conta sua história? Se quiser, claro. Dona Helena olhou para o céu, para as nuvens que passavam lentamente. Suspirou fundo, como se estivesse reunindo forças para reviver a dor. Eu fui casada por 42 anos, minha filha. Meu esposo, Antônio, era um homem bom, trabalhador. A gente não tinha muito, mas tinha amor. Tivemos só um filho, o Ricardo. A voz dela ficou mais baixa ao pronunciar o nome do filho. O Ricardo sempre foi difícil, desde pequeno. Queria sempre mais do que a gente podia dar.
Mas a gente amava ele, sabe? Mesmo com todos os defeitos. A senhora trabalhou? Carolina perguntou. Trabalhei a vida inteira como costureira. Fazia roupas em casa, consertava, bordava. Meu Antônio era mecânico. O Ricardo estudou em escola pública, se formou, conseguiu um emprego bom numa empresa de contabilidade. A gente ficou tão orgulhoso. Dona Helena pegou o outro pão, mas dessa vez comeu mais devagar, saboreando. Quando o Ricardo tinha 30 anos, ele conheceu a Vanessa, uma moça bonita, bem arrumada, de família com dinheiro. Eles namoraram pouco tempo e logo casaram. A gente viu que ela não gostava da gente. Via como ela olhava para nossa casa simples, para nossa comida humilde quando ia nos visitar. Mas o Ricardo estava apaixonado. E seu esposo? Quando ele faleceu? Carolina perguntou suavemente. Os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas novamente. Faz 5 anos, infarto fulminante. Foi tão rápido que nem deu tempo de me despedir direito. Ele estava consertando um carro na oficina e... caiu. Quando chegaram no hospital já tinha ido. Sinto muito. Eu fiquei sozinha. A casa era alugada, sempre foi. Eu recebia uma pensão pequena do INSS, mas não dava para pagar aluguel e viver. O Ricardo me chamou para morar com ele e a Vanessa. Eu não queria aceitar, sabia que seria difícil, mas não tinha escolha. Dona Helena fez uma pausa, limpou mais lágrimas. Os primeiros meses foram toleráveis. Eu fazia comida, limpava a casa, tentava ajudar, mas a Vanessa começou a reclamar de tudo. Que eu fazia barulho, que eu sujava, que eu comia muito, que eu atrapalhava. E o Ricardo, minha filha. Meu filho começou a mudar, começou a me tratar mal, a gritar comigo por qualquer coisa. Carolina balançou a cabeça indignada. Um dia eu adoeci, tive pneumonia, fiquei acamada por 3 semanas, precisava de remédio, de cuidado. E sabe o que a Vanessa disse? Que eu estava fingindo para chamar atenção, que eu era uma velha dramática. Meu Deus! O Ricardo nem visitava meu quarto. Eu ficava lá, sozinha, com febre, tossindo, passando mal. Quando melhorei, as coisas ficaram piores ainda. Eles começaram a falar sobre espaço, sobre privacidade. Até que um dia faz 3 meses. A voz de Dona Helena falhou. Ela precisou respirar fundo várias vezes antes de continuar. Eu estava lavando louça. A Vanessa chegou e disse que tinha uma novidade boa. Que eles tinham achado um abrigo para mim. Que eu ia ficar bem lá, com gente da minha idade. Eu disse que não queria ir, que eu era mãe dele, que eu tinha criado ele. E o que ele disse? Ele disse que eu era um peso, que ele tinha sua vida para viver, sua esposa para cuidar, que não podia ficar me sustentando para o resto da vida. Me deu R$ 300 e disse que aquilo tinha que durar. Colocou minhas coisas numa sacola e me levou para fora. Carolina estava chocada. Como um filho podia fazer isso? Eu implorei, minha filha. Caí de joelhos na calçada e implorei. Disse que eu não ia atrapalhar, que eu ia ficar quieta, que eu precisava só de um cantinho. Sabe o que ele disse? Você não serve para nada mesmo, velha. Para de fazer cena. E entrou, trancou a porta, mudou a fechadura no dia seguinte. A senhora tentou voltar? Tentei. Voltei lá 2 vezes. Toquei a campainha, implorei. Uma vez a Vanessa abriu a janela e gritou que ia chamar a polícia. Disse que eu estava perturbando eles. Eu sou a mãe dele e ela me tratou como se eu fosse uma criminosa. Miguel tinha terminado de mamar e agora dormia tranquilo nos braços de Carolina. Ela o ninava suavemente enquanto ouvia, seu coração partido por aquela mulher. Os R$ 300 duraram 1 mês. Eu tentei procurar os abrigos que eles tinham falado, mas todos estavam lotados, fila de espera de meses. Dormi onde dava, debaixo de marquises, em pontos de ônibus quando estava chovendo, uma vez até dentro de uma igreja que deixaram aberta. E comida? Como a senhora conseguia comer?
As primeiras semanas eu comprava pão, bolacha, essas coisas simples. Mas quando o dinheiro acabou, tem dias que eu acho comida no lixo. Tem dias que eu fico sem comer nada. Hoje faz 2 dias que eu não como. Eu estava tonta. Por isso, vim na padaria. Pensei que talvez com R$ 2 eles fizessem uma exceção. E fizeram uma humilhação pública em vez disso. Carolina completou, sentindo raiva novamente. Eu não culpo eles, minha filha. Eu estou suja, mal arrumada. Quem ia querer uma velha fedida dentro do estabelecimento? Dona Helena, não fala assim. A senhora não é fedida, não é velha imprestável, não é nada disso. A senhora é uma mãe que foi abandonada pelo próprio filho. A senhora é uma mulher que trabalhou a vida inteira e merece respeito. Dona Helena começou a soluçar novamente. Carolina a abraçou, tomando cuidado para não apertar Miguel, que dormia entre elas. Eu só queria que meu filho me amasse. Dona Helena chorou. Eu só queria ter um lugar para dormir sem medo. Eu só queria não passar fome. E a senhora vai ter isso, Carolina disse com determinação. Eu não sei como ainda, mas a senhora vai ter. Dona Helena olhou para Carolina com descrença. Você tem seu bebê, minha filha. Você não pode se preocupar comigo. Eu já estou velha mesmo. Minha hora vai chegar logo. Não fala isso. A senhora vai viver muitos anos ainda e vai viver com dignidade, pode acreditar. Mas mesmo dizendo aquilo, Carolina não sabia o que fazer. Ela mesma mal tinha onde morar, mal tinha dinheiro para passar o mês. Como ia ajudar Dona Helena? Naquele momento, seu celular tocou. Era Dona Marta, uma das senhoras para quem ela fazia faxina. Carolina atendeu. Alô, Dona Marta? E o que Dona Marta disse do outro lado da linha mudaria tudo. Carolina, querida, que bom que atendeu. A voz animada de Dona Marta ecoou pelo telefone. Olha, eu preciso de uma ajuda sua. É urgente. Carolina se afastou um pouco de Dona Helena para ouvir melhor, ajeitando Miguel, que começava a se mexer no colo. Pode falar, Dona Marta. O que a senhora precisa? Sabe aquela minha amiga, a Dona Beatriz? Aquela que sempre comenta como você trabalha bem? Sim, lembro dela. Então a casa dela é enorme, 3 andares, e a pessoa que trabalhava para ela teve que viajar às pressas, coisa de família. A Beatriz está desesperada, procurando alguém de confiança para limpar a casa e ajudar ela com algumas coisas. Ela tem 75 anos, mora sozinha desde que ficou viúva. Carolina sentiu um frio na barriga. Uma casa de 3 andares significava um trabalho grande e provavelmente pagava bem. E ela está oferecendo quanto? R$ 1.000 por mês, 3 vezes na semana, 6 horas por dia. Ela até ofereceu almoço incluso. E olha, Carolina, eu já falei de você. Ela quer te conhecer hoje mesmo, se você puder. R$ 1.000. Carolina fez as contas rápido na cabeça. Com o que ela já ganhava nas outras casas, daria quase 2.000 por mês. Era dinheiro suficiente para alugar um lugar melhor, comprar mais comida, até guardar um pouco. Eu posso sim, Dona Marta. Que horas? Ela diz que pode ser agora mesmo, se você quiser. Tem um endereço aí para anotar? Carolina pegou um pedaço de papel velho na bolsa e uma caneta. Anotou o endereço. Rua das Acácias, 847, bairro Jardim Europa. Era do outro lado da cidade, na parte onde moravam as pessoas com mais dinheiro. Anotei, eu vou para lá agora. Ótimo. E Carolina, se apresenta bem, tá? Essa pode ser uma grande oportunidade para você. Depois que desligou, Carolina olhou para a Dona Helena, que continuava comendo pão devagar, saboreando cada pedaço. Uma ideia maluca começou a formar em sua cabeça. Maluca, mas possível. Dona Helena, vem comigo. Tenho que ir num lugar. A idosa olhou surpresa. Comigo? Mas eu estou toda suja, minha filha. Não posso ir a lugar nenhum. Vai sim. E a gente vai dar um jeito nisso antes. Carolina se levantou, pegou as 2 sacolas de pão de Dona Helena e as carregou junto com Miguel. Caminhou com determinação até uma loja de roupas simples que conhecia ali perto. Era uma dessas lojas populares onde tudo era barato.
Dentro da loja, Carolina rapidamente escolheu uma blusa simples, mas limpa, de cor azul claro, e uma calça de moletom preta. Também pegou um chinelo novo. Tudo custou R$ 28. Só sobraram R$ 5 na carteira. Para que isso tudo? Dona Helena perguntou confusa. Para a senhora, claro. Mas eu não posso aceitar, minha filha. Você já fez demais. A senhora vai aceitar sim. Agora vamos achar um banheiro público. Elas encontraram um banheiro no terminal de ônibus ali perto. Carolina entrou com Dona Helena, Miguel no colo e ajudou a idosa a se lavar no lavatório. Usou papel toalha e sabonete líquido do banheiro para limpar o rosto, os braços e o pescoço de Dona Helena. Depois, ajudou-a a vestir as roupas novas. Quando Dona Helena se olhou no espelho, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Eu pareço gente de novo, ela sussurrou. A senhora sempre foi gente, Dona Helena, sempre foi. Carolina penteou os cabelos grisalhos e bagunçados da idosa com um pentinho que tinha na bolsa. Não ficou perfeito, mas ficou digno. Agora vamos, temos que pegar um ônibus. No ônibus, enquanto atravessavam a cidade, Carolina contou seu plano para Dona Helena, ou melhor, a metade do plano que havia formado. Essa senhora que vou conhecer mora sozinha. É idosa também. Tenho um pressentimento de que vocês vão se dar bem. Mas por que a senhora iria querer me conhecer? Deixa comigo. Quando chegaram à Rua das Acácias, ambas ficaram impressionadas. As casas eram enormes, com jardins bem cuidados e portões altos. O número 847 era uma casa de 3 andares pintada de branco, com janelas grandes e um jardim cheio de flores. Carolina respirou fundo, organizou Miguel no colo, pegou a mão de Dona Helena e tocou a campainha. Uma voz saiu do interfone. Quem é? Sou a Carolina, senhora Beatriz. Dona Marta me indicou para a senhora. Ah, sim, pode entrar, querida. O portão se abriu automaticamente. Elas subiram o caminho de pedras até a porta principal, onde uma senhora de cabelos brancos bem penteados as esperava. Dona Beatriz usava um vestido simples, mas elegante, e tinha um sorriso gentil no rosto. Carolina, que pontual. Pensei que fosse demorar mais, ela disse, mas logo seu olhar caiu em Dona Helena. E essa senhora é... Carolina sabia que tinha poucos segundos para fazer aquilo funcionar. Dona Beatriz, essa é Dona Helena. Ela cuida do Miguel para mim quando eu estou trabalhando. Como a senhora disse que eu podia trazer ele, achei melhor trazer ela também, para ele não ficar sozinho enquanto conversamos. Espero que não se importe. Era mentira, mas era uma mentira necessária. Dona Beatriz observou Dona Helena por um momento. A idosa estava nervosa, mexendo nas mãos, mas estava limpa, apresentável. Claro que não me importo. Entrem, entrem. Que bebezinho lindo! Quantos meses? 6 meses, Dona Beatriz. Chama Miguel. Elas entraram na casa. Era ainda mais bonita por dentro. Piso de madeira brilhante, móveis antigos, mas bem conservados, quadros nas paredes. Tudo muito organizado, mas Carolina percebeu uma camada de poeira em alguns móveis, sinal de que realmente precisavam de alguém para limpar. Dona Beatriz as levou até a sala de estar, onde ofereceu água e café. Enquanto conversavam sobre o trabalho, Carolina notou como Dona Beatriz olhava para Dona Helena de vez em quando. Havia algo naquele olhar. Curiosidade? Compaixão? A senhora mora sozinha aqui, Dona Beatriz? Carolina perguntou, já sabendo a resposta. Sim, querida. Meu marido faleceu há 3 anos. Meus filhos moram em outros estados. Um está em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul. Eles têm suas vidas, seus trabalhos, visitam quando podem, que não é muito. Havia tristeza na voz dela. Carolina viu a oportunidade. Deve ser difícil ficar sozinha numa casa tão grande. É, silencioso demais às vezes. Mas fazer o quê, né? É a vida. Dona Helena, que até então ficara quieta, se mexeu na cadeira.
Miguel começou a chorar e Carolina automaticamente o entregou para Dona Helena segurar, enquanto mexia na bolsa procurando a chupeta. Foi um gesto automático, natural, e Dona Beatriz percebeu. A senhora tem jeito com bebês, ela comentou, observando como Dona Helena ninava Miguel com carinho natural. Ah, eu criei meu filho. Faz tempo, mas a gente não esquece, Dona Helena respondeu, sua voz suave. E a senhora tem quantos anos? 78. Olha só, somos quase da mesma idade. Eu tenho 75. Carolina encontrou a chupeta e observou as duas idosas conversarem. Havia uma conexão ali, algo que ela não podia explicar bem. Talvez fosse o reconhecimento de duas mulheres que conheciam a solidão. Duas mulheres que tinham sido deixadas de lado pela vida. Depois de discutir os detalhes do trabalho com Carolina, horários, tarefas, pagamento, Dona Beatriz se levantou. Bem, Carolina, estou satisfeita. A Marta falou muito bem de você e posso ver que é uma moça responsável. Quando pode começar? Posso começar segunda-feira, se a senhora quiser. Perfeito! Enquanto caminhavam em direção à porta, Dona Beatriz pegou Dona Helena pelo braço gentilmente. E a senhora, Dona Helena, mora onde? Dona Helena olhou para Carolina sem saber o que responder. Carolina sentiu o coração acelerar. Era agora ou nunca. Dona Beatriz, posso ser sincera com a senhora? Claro, querida. Carolina respirou fundo e contou tudo. Sobre ter encontrado Dona Helena na padaria, sobre a humilhação, sobre o filho que a abandonou, sobre ela estar morando na rua. Contou sobre os 3 meses de sofrimento, sobre a fome, sobre a falta de esperança. Dona Beatriz ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério, mais comovido. Quando Carolina terminou, Dona Beatriz tinha lágrimas nos olhos. Dona Beatriz limpou as lágrimas com um lenço de tecido que tirou do bolso do vestido. Olhou para Dona Helena com uma expressão que misturava compaixão e indignação. Como pode um filho fazer isso com a própria mãe? Ela disse, sua voz embargada. Como pode? Dona Helena baixou a cabeça envergonhada. Eu não quis incomodar a senhora com meus problemas, Dona Beatriz. A moça trouxe eu aqui sem eu saber por quê. Eu já vou embora. Não vai, não. Dona Beatriz segurou o braço de Dona Helena com firmeza. Sabe qual é o quarto no 2º andar? Aquele com vista para o jardim? Fica vazio há 3 anos. Era do meu marido. Ele usava como escritório. Desde que ele morreu, virou um depósito de coisas. Carolina não ousava respirar. Seria possível que... se a senhora quiser, Dona Beatriz continuou, olhando diretamente nos olhos de Dona Helena. Pode ficar morando lá. Ajuda eu com pequenas coisas aqui em casa. Faz companhia para essa velha solitária e em troca tem teto, comida e dignidade. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Dona Helena ficou parada, boca entreaberta, sem acreditar no que estava ouvindo. Suas mãos tremiam ainda mais que antes. A senhora está falando sério? Ela conseguiu dizer. Mais séria do que nunca estive na vida. Olha, Dona Helena, eu sei o que é a solidão. Sei o que é acordar nessa casa enorme, sem ter ninguém para conversar. Meus filhos ligam uma vez por semana quando ligam. Nas festas de fim de ano, sempre tem uma desculpa para não virem. Eu entendo, eles têm suas vidas. Mas dói muito. Dona Beatriz fez uma pausa, sua voz ficando mais firme. E a senhora foi abandonada de um jeito muito mais cruel. Não vou deixar a senhora voltar para a rua, não enquanto eu tiver uma casa desse tamanho sobrando. Dona Helena desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza dessa vez, mas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ela pensava ter perdido há muito tempo. Carolina também chorava, abraçando Miguel contra o peito. Eu não sei nem o que dizer, Dona Beatriz, Dona Helena soluçou. A senhora nem me conhece e está me oferecendo sua casa.
Então vamos nos conhecer. A senhora gosta de novela? A pergunta tão simples, tão normal, fez Dona Helena rir no meio das lágrimas. Gosto sim, senhora. Não vejo faz tempo, mas sempre gostei. Ótimo, porque eu não perco uma. Podemos assistir juntas. E assim, naquele momento simples, mas profundo, duas mulheres idosas que a vida tinha deixado solitárias encontraram uma na outra. Uma companhia, Dona Beatriz levou Dona Helena para conhecer o quarto. Carolina as seguiu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Subir as escadas foi difícil para Dona Helena. Seus joelhos doíam, mas ela conseguiu com a ajuda de Dona Beatriz. O quarto no segundo andar era espaçoso, com uma cama de casal, um guarda-roupa antigo de madeira, uma poltrona no canto e uma grande janela que dava vista para o jardim. Havia caixas empilhadas e alguns móveis cobertos com lençóis. Está bagunçado, eu sei, mas a Carolina pode ajudar a limpar e organizar, não pode, querida? Dona Beatriz olhou para Carolina. Claro, vou deixar esse quarto impecável. E a senhora, Dona Helena, pode escolher o que quer ficar aqui e o que quer guardar. Esse é seu espaço agora. Dona Helena caminhou lentamente até a janela. A vista do jardim florido era linda. Ela tocou o vidro da janela como se quisesse ter certeza de que era real. Eu nunca pensei que fosse ter um quarto de novo. Ela sussurrou. Pensei que ia morrer na rua mesmo. Não vai morrer na rua, não. Vai morrer velhinha, de velhice mesmo, numa cama quentinha. Dona Beatriz disse com convicção. Mas isso é daqui muitos anos ainda. Por enquanto, vamos cuidar da senhora. Dona Beatriz mostrou o banheiro no corredor, explicou como funcionava o chuveiro, onde ficavam as toalhas. Depois, levou Dona Helena para conhecer a cozinha. A senhora sabe cozinhar? Sei sim, cozinhei a vida inteira. Que maravilha! Então às vezes podemos cozinhar juntas. Eu estou cansada de comer sozinha naquela mesa grande. Na cozinha, Dona Beatriz preparou um prato de comida para Dona Helena. Arroz, feijão, um pedaço de frango assado que tinha na geladeira, salada. Comida de verdade, quente, feita com carinho. Dona Helena comeu devagar, saboreando cada garfada. Carolina observava tudo, Miguel agora dormindo em seus braços. Ela não conseguia parar de sorrir. Tinha saído de casa aquela manhã só para comprar pão e agora estava presenciando um milagre. Carolina, Dona Beatriz chamou sua atenção. Você fez uma coisa muito bonita hoje, muito bonita mesmo. Gastou seu dinheiro, trouxe ela aqui, arriscou. Tem um coração enorme. Eu só fiz o que era certo, Dona Beatriz. Não, querida, muita gente vê o sofrimento dos outros e vira a cara. Você não virou. E vou te dizer uma coisa. Quero te dar um adiantamento do seu salário, R$ 500, pelo que você fez hoje. Não precisa, Dona Beatriz. Sério. Não estou perguntando, estou informando. Você tem um bebê, precisa de dinheiro. E merece essa ajuda. Carolina sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. Parecia que quanto mais ela dava, mais recebia de volta. Depois que Dona Helena terminou de comer, Dona Beatriz a levou de volta para o quarto e deu-lhe toalhas, um roupão velho, mas confortável, e sabonetes. Toma um banho bem demorado, se arruma, descansa, depois a gente conversa mais. Quando Dona Helena fechou a porta do quarto, Dona Beatriz levou Carolina até a sala. Obrigada por trazer ela aqui, Carolina. De verdade, eu estava tão sozinha. A senhora não vai se arrepender, Dona Beatriz. Dona Helena é uma pessoa boa. Eu sei, dá para ver nos olhos dela. E sabe, eu fico pensando no filho dela. Como pode abandonar a própria mãe? Carolina balançou a cabeça. Não sei, Dona Beatriz, mas pelo menos agora ela está segura. Está sim, e vai continuar estando. Quando Carolina saiu daquela casa com os R$ 500 na carteira e o coração cheio de gratidão, ela mal podia acreditar que tudo aquilo tinha acontecido em um único dia. Mas a história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando.
Porque 3 dias depois, algo aconteceria que mudaria tudo novamente. Algo que ninguém esperava. 3 dias se passaram. 3 dias de paz para Dona Helena, que parecia ter renascido. Ela tomou banhos demorados, comeu comida de verdade, dormiu em uma cama macia. Dona Beatriz e ela se tornaram amigas rapidamente, passando as tardes assistindo novelas juntas, conversando sobre a vida, sobre o passado. Carolina começou seu trabalho na casa. Limpou o quarto de Dona Helena, organizou as caixas, deixou tudo impecável. E todo dia, quando terminava, sentava-se com as duas senhoras para tomar café e conversar. Mas na terça-feira, tudo mudou. Carolina tinha acabado de dar mamadeira para Miguel quando ouviu a campainha tocar. Dona Beatriz foi atender pelo interfone. "Quem é?" "Mãe, sou eu, Ricardo. Abre aí." Dona Helena, que estava na sala, ficou branca. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Era a voz do filho dela. Ele tinha encontrado ela. "Como ele soube que eu estava aqui?" Ela sussurrou apavorada. Carolina rapidamente entendeu. Aquele era o filho que tinha abandonado Dona Helena. O homem cruel que a tinha jogado na rua. Dona Beatriz olhou para Dona Helena, percebendo o medo nos olhos da amiga. "É seu filho?" Dona Helena apenas acenou com a cabeça, sem conseguir falar. "Mãe, tô ouvindo vozes aí. Abre logo." A voz de Ricardo soava impaciente pelo interfone. Dona Beatriz apertou o botão para falar, sua voz fria. "Desculpe, mas acho que o senhor está na casa errada. Não tenho nenhum filho chamado Ricardo. Não é a senhora que eu vim ver. É minha mãe, Helena. Sei que ela está aí dentro." "E como o senhor sabe disso?" "Porque eu vi ela. Ontem eu vim fazer uma entrega aqui perto. Trabalho com contabilidade e tinha um cliente no bairro. Quando passei de carro, vi minha mãe no jardim dessa casa. Vim aqui para buscá-la." Dona Beatriz olhou para Dona Helena esperando alguma instrução, mas a idosa estava petrificada de medo. Carolina se aproximou do interfone. "Por que o senhor quer buscar sua mãe agora, depois de 3 meses que jogou ela na rua?" Houve uma pausa do outro lado. "Quem é você? Isso não é da sua conta." "É da minha conta, sim. Eu estava lá quando sua mãe estava passando fome, sendo humilhada, dormindo na rua. Onde o senhor estava? Olha aqui, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Deixa eu falar com minha mãe." Dona Helena finalmente encontrou sua voz. Levantou-se, trêmula, e se aproximou do interfone. Carolina apoiou a mão nas costas dela, dando força. "O que você quer, Ricardo?" A voz de Dona Helena saiu baixa, mas firme. "Mãe, graças a Deus. Olha, eu preciso falar com você. Deixa eu entrar." "Por quê? Para me jogar na rua de novo?" "Não é isso, mãe. É que aconteceu uma coisa importante. Por favor, me deixe entrar. Prometo que não vou demorar." A Dona Helena olhou para Dona Beatriz, que encolheu os ombros, deixando a decisão com ela. Depois olhou para Carolina. "O que eu faço?" "A decisão é sua, Dona Helena. Mas eu fico aqui do seu lado, seja qual for." Dona Helena respirou fundo e apertou o botão. "Pode entrar, mas você tem 5 minutos." O portão se abriu. Minutos depois, Ricardo bateu na porta principal. Dona Beatriz abriu. O homem que entrou era alto, bem vestido, de terno e gravata. Tinha uns 45 anos, cabelos bem cortados, uma pasta de couro na mão. Parecia bem-sucedido, importante. Mas quando olhou para Dona Helena, havia algo diferente em seus olhos. Parecia arrependimento? "Mãe?" Ele começou, dando um passo em direção a ela. Dona Helena recuou instintivamente. Ricardo parou, percebendo o medo. "Eu não vim para fazer nada de mal, mãe. Eu preciso conversar." 5 minutos, Dona Beatriz disse firmemente. "A Dona Helena é minha amiga e está sob minha proteção agora. Se o senhor fizer qualquer coisa para magoar ela, vai ter que lidar comigo." Ricardo assentiu e se sentou no sofá. Dona Helena sentou-se na poltrona do outro lado da sala, o mais longe possível dele.
Carolina ficou em pé ao lado dela, Miguel no colo. Dona Beatriz cruzou os braços e ficou perto da porta. Pode falar, Dona Helena disse. Ricardo colocou a pasta no chão e juntou as mãos. Pela primeira vez, Carolina viu que ele parecia nervoso, desconfortável. Mãe, eu errei. Errei muito. Só agora você percebeu isso? Depois de me jogar na rua como lixo? Eu sei que não tenho desculpa. Eu sei que fui cruel. A Vanessa. Ela ficava no meu ouvido dizendo que você era um peso, que a gente precisava de espaço. E eu deixei ela me convencer. Fui fraco. Você foi covarde. Carolina não conseguiu se conter. Sua mãe te criou, trabalhou para você estudar, te amou. E você a tratou como se ela não fosse nada. Ricardo baixou a cabeça. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso pro resto da vida. Mas aconteceu uma coisa que me fez abrir os olhos. O quê? Dona Helena perguntou. A Vanessa me traiu. Descobri que ela estava tendo um caso há meses com um sócio da empresa onde trabalho. Quando confrontei ela, sabe o que ela disse? Que eu era chato, que eu não dava atenção para ela, que eu era obsessivo com trabalho. Pediu divórcio na mesma hora. Ele fez uma pausa, sua voz ficando embargada. E quando ela foi embora, eu fiquei sozinho naquela casa grande, completamente sozinho. E aí eu entendi. Entendi como você deve ter se sentido quando eu te coloquei para fora. A solidão, o abandono, a sensação de não ter ninguém. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo, mas Dona Helena permaneceu impassível. Você só entendeu porque aconteceu com você. Se sua esposa não tivesse te deixado, você nem estaria aqui. É verdade, ele admitiu. E isso me faz uma pessoa horrível. Mas, mãe, eu quero consertar. Quero que você volte para casa. Quero cuidar da senhora como eu sempre deveria ter feito. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Todos na sala esperavam sua resposta. O relógio na parede marcava os segundos. Finalmente, ela falou. Não. Ricardo ergueu a cabeça surpreso. Mãe. Não, ela repetiu mais firme. Você me jogou fora quando eu mais precisava de você. Me humilhou, me abandonou, me tratou como lixo. E agora que você está sofrendo, que você está sozinho, você quer que eu volte? Para quê? Para você se sentir melhor? Para aliviar sua consciência? Não é isso, mãe. Eu genuinamente quero. Você quer aliviar sua culpa, Ricardo, porque agora você sabe como dói. Mas eu não sou remédio para sua dor. Eu sou um ser humano, sou sua mãe, e você me tratou pior do que se trata um cachorro. A voz de Dona Helena estava ficando mais alta, mais forte. Carolina nunca tinha visto ela assim. Sabe o que eu passei nesses 3 meses? Passei fome, dormi no chão frio, fui humilhada, zombada, cuspi, quase morri de frio uma noite, que choveu muito e eu não tinha onde me abrigar. Fiquei doente, com febre, tossindo sangue e não tinha ninguém para me ajudar. Ricardo chorava agora soluçando. Perdão, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. Um dia talvez eu perdoe, mas não hoje. E eu não vou voltar para sua casa, nunca. Eu tenho um lar agora. Tenho amigos de verdade. Tenho dignidade de novo. E não vou arriscar perder isso voltando para alguém que me jogou fora quando foi conveniente. Ricardo enterrou o rosto nas mãos. Dona Beatriz se aproximou dele. Acho melhor o senhor ir embora agora. Ele se levantou lentamente e pegou a pasta. Olhou para Dona Helena uma última vez. Eu mereço isso. Mereço cada palavra que a senhora disse. Mas, por favor, acredita que eu estou arrependido. De verdade. Seu arrependimento não apaga meus 3 meses de inferno, Ricardo. Não apaga. Ele caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Se algum dia a senhora mudar de ideia, eu vou estar esperando. A porta se fechou. Dona Helena permaneceu sentada, rígida por um longo momento. Então, lentamente, desabou em lágrimas.
Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Ela tinha encontrado sua voz, tinha se defendido. Carolina se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a. A senhora foi incrível, dona Helena, tão forte. Eu não me senti forte, me senti quebrando por dentro. Mas a senhora não quebrou, a senhora se manteve firme. Dona Beatriz trouxe um copo d'água e sentou-se do outro lado. E a senhora sempre vai ter um lar aqui, dona Helena, sempre. Mas a história de Ricardo ainda não tinha terminado. Ele voltaria, e da próxima vez não viria sozinho. 2 semanas se passaram desde a visita de Ricardo. Dona Helena estava mais forte, mais confiante. Ela e Dona Beatriz tinham criado uma rotina confortável. Pela manhã, tomavam café juntas. Dona Helena ajudava com pequenas tarefas, como regar as plantas e preparar o almoço. À tarde, assistiam novela. À noite, conversavam sobre suas vidas, sobre sonhos que ainda tinham. Carolina vinha 3 vezes por semana e sempre ficava para o café da tarde. Miguel já era tratado como neto pelas 2 senhoras, que disputavam quem ia segurá-lo mais tempo. Parecia que finalmente tudo tinha se acertado. Mas então a bomba explodiu. Numa quinta-feira de manhã, Dona Beatriz atendeu uma ligação. Era sua filha, Marina, que morava em São Paulo. Mãe, você viu o que estão falando da senhora nas redes sociais? Redes sociais? Que redes sociais? Eu nem uso isso direito. Mãe, tem um vídeo seu rodando no Facebook e no WhatsApp. Milhares de pessoas já viram. É melhor a senhora dar uma olhada. Quando Dona Beatriz desligou, ela estava pálida. Chamou Dona Helena e esperaram Carolina chegar para ver juntas. Carolina chegou meia hora depois e imediatamente pegou o celular de Dona Beatriz para procurar o vídeo. Não foi difícil achar. Estava em todos os lugares. O vídeo tinha sido editado de forma maldosa. Mostrava o momento em que Ricardo saiu da casa de Dona Beatriz chorando. A câmera, provavelmente do próprio celular dele ou de algum cúmplice, focava seu rosto angustiado. Uma narração dramática tinha sido adicionada por cima. Filho amoroso procura mãe idosa por 3 meses. Quando finalmente a encontra, morando de favor na casa de uma desconhecida, ela o expulsa friamente. Será que o dinheiro da nova amiga rica vale mais que o amor de um filho arrependido? O vídeo tinha mais de 50.000 visualizações. Os comentários eram cruéis. Que mãe ingrata! O filho está se humilhando e ela não perdoa? Posto que a dona da casa está manipulando a velhinha para ficar com alguma herança. Idosa virou as costas para o próprio filho. Que tristeza! Filho chorando e ela nem ligou. Que frieza! Carolina sentiu a raiva ferver. Aquilo era uma distorção completa da verdade. Ricardo estava fazendo de vítima, quando ele era o vilão da história. Isso não pode estar acontecendo, Dona Helena sussurrou lendo os comentários. Eles não sabem o que ele fez comigo. A gente precisa contar a verdade, Carolina disse. A gente não pode deixar essa mentira se espalhar. Mas como? Eu nem sei mexer nessas coisas de internet. Dona Helena estava entrando em pânico. Dona Beatriz, que tinha ficado em silêncio até então, se levantou. Eu sei exatamente o que fazer. Carolina, pega esse celular e me filma. Agora. Nos próximos minutos, Dona Beatriz gravou um vídeo sentada na sala, com Dona Helena ao seu lado. Sua voz estava firme, clara, e ela olhava diretamente para a câmera. Meu nome é Beatriz Ferreira e vim aqui desmentir as mentiras que estão circulando sobre minha amiga Helena. O homem que aparece chorando naquele vídeo não é uma vítima. Ele é o vilão dessa história. Dona Beatriz então contou tudo. Como Ricardo tinha expulsado a mãe de casa, como Dona Helena passou 3 meses na rua, como foi humilhada e passou fome. Como Carolina a encontrou implorando por pão na padaria. Como Ricardo só voltou quando sua esposa o traiu e ele ficou sozinho. Esse homem não está arrependido por ter abandonado a mãe. Ele está arrependido porque agora ele sabe como dói ser abandonado. E isso não é remorso verdadeiro, é egoísmo.
Dona Helena também falou no vídeo com voz trêmula, mas honesta. Eu amo meu filho. Sempre vou amar. Mas amor não significa aceitar abuso. Ele me jogou fora como lixo. E agora quer que eu volte só porque ele está sozinho? Não. Eu mereço respeito. Toda mãe merece. Carolina postou o vídeo em todos os grupos que conseguiu. Pediu para pessoas compartilharem. E lentamente, muito lentamente, a maré começou a virar. Pessoas que tinham visto o vídeo de Ricardo começaram a ver a resposta de Dona Beatriz. Os comentários mudaram. Meu Deus, a verdade é completamente diferente. Que filho horrível! Como pode fazer isso com a própria mãe? A velhinha está certíssima. Ela não deve nada a ele. Fico feliz que ela encontrou pessoas boas para cuidar dela. Mas Ricardo não desistiu. 3 dias depois, ele apareceu em um programa de rádio local, ainda fazendo de vítima. Disse que tinha sido influenciado pela esposa má, que estava arrependido, que só queria uma chance de se redimir. Minha mãe está sendo manipulada por essas mulheres, ele disse ao entrevistador. Elas querem alguma coisa dela, dinheiro, herança, sei lá, e estão impedindo ela de voltar para casa. Carolina ouviu a entrevista e ficou furiosa. Herança! Dona Helena não tem nada, e nem se tivesse não seria problema dele. Ele mesmo disse que ela era um peso. Mas as palavras de Ricardo tinham plantado uma semente de dúvida em algumas pessoas. Começaram a questionar as intenções de Dona Beatriz. Por que ela estava ajudando uma desconhecida? O que ela ganhava com isso? Dona Beatriz estava magoada com as insinuações, mas tentava se manter forte. Pessoas sempre desconfiam da bondade alheia porque não conseguem imaginar fazer o mesmo, ela disse para Carolina e Dona Helena. Mas eu não vou me abalar. A gente sabe a verdade. Então, numa manhã de sábado, algo aconteceu que mudou todo o jogo. A campainha tocou. Quando Dona Beatriz abriu o interfone, uma voz feminina se apresentou. Bom dia, sou Vanessa, ex-esposa de Ricardo. Posso entrar? Tenho informações importantes sobre ele. As 3 mulheres se entreolharam. Vanessa? A mesma Vanessa que tinha convencido Ricardo a expulsar a mãe? É uma armadilha, Dona Helena sussurrou. Ela veio ajudar ele. Só tem um jeito de saber, Dona Beatriz respondeu e apertou o botão para abrir o portão. A mulher que entrou era elegante, bem vestida, cabelos escuros presos em um coque. Tinha por volta de 40 anos e uma expressão séria no rosto. Carregava uma pasta grande debaixo do braço. Obrigada por me receberem. Sei que não tenho direito de estar aqui depois do que fiz, mas preciso contar a verdade sobre Ricardo. Ela se sentou e abriu a pasta. Dentro havia documentos, extratos bancários, e-mails impressos. Meu nome é Vanessa Carvalho. Fui casada com Ricardo por 5 anos, e ele não é a vítima que está fingindo ser. Ela começou a revelar coisas que ninguém esperava. E quanto mais ela falava, mais claro ficava que Ricardo era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Vanessa colocou os documentos sobre a mesa de centro da sala. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz estava firme. Antes de começar, preciso pedir desculpas, Dona Helena. Eu fui cúmplice de uma crueldade terrível contra a senhora, e vou carregar essa culpa para o resto da vida. Dona Helena não disse nada, apenas observava a mulher com cautela. Vanessa respirou fundo e continuou. Quando conheci Ricardo, ele parecia perfeito. Educado, bem-sucedido, carinhoso. Mas depois que casamos, eu comecei a ver quem ele realmente era. Controlador, manipulador, obcecado com dinheiro e aparências. Ela pegou um dos documentos. Quando Dona Helena foi morar com a gente, não foi ideia dele ajudar a mãe. Foi porque ele queria a pensão dela. Ele pegava o cartão dela todo mês e sacava o dinheiro. Dona Helena nem via a cor daquele dinheiro. Eu sabia disso, Dona Helena murmurou. Ele dizia que estava guardando para mim, para quando eu precisasse. Mas eu nunca vi nada. Porque ele gastou tudo.
Vanessa confirmou. Usou para pagar contas, reformar a casa, comprar coisas para ele. A senhora estava vivendo de favor na casa que era parcialmente sustentada pelo seu próprio dinheiro. Carolina sentiu náusea. Aquilo era ainda pior do que ela imaginava. Mas tem mais, Vanessa continuou pegando outros papéis. Quando Ricardo decidiu expulsar a senhora, Dona Helena, não foi só porque eu estava no ouvido dele. Foi porque ele descobriu uma coisa. O quê? Dona Beatriz perguntou. Que o INSS tinha descoberto que ele estava usando o cartão da mãe indevidamente. Iam investigar. Então ele resolveu se livrar do problema. Se a senhora não estivesse mais na casa dele, seria mais difícil provar que ele tinha acesso ao dinheiro dela. Dona Helena ficou pálida. Quer dizer que ele me colocou na rua para se proteger? Exatamente. E forçou a senhora a assinar uns papéis dizendo que estava saindo por vontade própria, que não tinha nada contra ele. Lembra? Dona Helena acenou que sim. No dia que Ricardo a expulsou, ele tinha colocado papéis na frente dela e mandado assinar. Ela estava tão desesperada, chorando tanto, que assinou sem nem ler direito. Aqueles papéis eram para ele ter proteção legal caso a senhora tentasse processar ele ou se o INSS viesse investigar, Vanessa explicou. Mas por que você está contando isso agora? Carolina perguntou, ainda desconfiada. Por que resolveu virar contra ele? Vanessa soltou uma risada amarga. Porque descobri que ele fez a mesma coisa comigo. Durante nosso casamento, Ricardo abriu contas em meu nome, fez empréstimos usando meus documentos, me endividou em mais de R$80 mil sem eu saber. Quando pedi o divórcio, descobri tudo. Estou processando ele, mas vai demorar anos para resolver. Ela pegou mais documentos. E tem outra coisa. Ricardo está desesperado para trazer Dona Helena de volta, não porque está arrependido. É porque ele está sendo processado por apropriação indevida da pensão dela. Se conseguir convencer a senhora a voltar, pode forçar ela a retirar a queixa no INSS. Ou pior, pode manipular ela para dizer que autorizou tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todas estavam processando aquela bomba de informações. Ele é um monstro, Dona Beatriz finalmente disse. Um monstro de verdade. Sim, Vanessa concordou. E eu fui cega. Participei da crueldade contra a Dona Helena porque acreditei nas mentiras dele. Ele dizia que a senhora era difícil, que causava problemas, que estava ficando senil. Eu acreditei e sou culpada também. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vanessa agora. Quando vi vocês desmascarando ele nas redes sociais, quando vi Dona Helena dizendo que merece respeito, eu decidi que não podia ficar calada. Ele está fazendo de vítima, manipulando pessoas, tentando destruir a reputação de vocês, e eu tenho as provas de quem ele realmente é. Vanessa espalhou todos os documentos na mesa. Extratos bancários mostrando os saques da pensão de Dona Helena. E-mails entre Ricardo e advogados discutindo como se proteger legalmente. Mensagens dele para Vanessa dizendo que precisavam se livrar da velha antes que ela causasse problemas. Tudo isso é prova de que ele planejou tudo. Não foi um momento de fraqueza. Foi calculado, frio, intencional. Carolina pegou seu celular. A gente precisa divulgar isso. As pessoas precisam saber a verdade. Esperem. Dona Helena falou pela primeira vez. Todos olharam para ela. Se a gente divulgar isso, Ricardo vai ser destruído. Pode perder o emprego, a reputação, tudo. E a senhora se importa com isso? Dona Beatriz perguntou surpresa. Ele é meu filho. Mesmo depois de tudo que ele fez, ainda é meu filho. E eu não sei se quero destruir ele completamente. Vanessa se aproximou de Dona Helena e pegou suas mãos. Dona Helena, eu entendo o que a senhora está sentindo. Mas Ricardo não vai parar. Ele vai continuar mentindo, manipulando, tentando usar a senhora. A única maneira de se proteger é expor a verdade. Mas
E tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. Vanessa interrompeu gentilmente. Ricardo está tentando declarar a senhora como incapaz mentalmente. Está reunindo documentos para tentar conseguir uma tutela sobre a senhora, dizendo que está senil e precisa de um responsável legal. Se conseguir isso, vai ter controle total sobre a vida da senhora, sobre seu dinheiro, suas decisões, tudo. Dona Helena levou a mão à boca, horrorizada. Ele não faria isso. Faria sim. E está fazendo. Tem os documentos aqui que um amigo advogado me passou. Ricardo já entrou com o pedido semana passada. Aquilo mudou tudo. Dona Helena não estava apenas lidando com um filho ingrato. Estava lidando com alguém que ativamente tentava tirar sua liberdade. Então a gente divulga tudo, ela disse, sua voz agora firme. Se ele quer guerra, vai ter guerra. Carolina começou a trabalhar imediatamente. Fotografou todos os documentos, preparou um vídeo detalhado explicando cada prova. Vanessa concordou em aparecer no vídeo, testemunhando contra Ricardo. O vídeo foi ao ar naquela mesma noite. A reação foi imediata e explosiva. Em poucas horas, o vídeo tinha centenas de milhares de visualizações. Pessoas compartilhavam indignadas. Canais de notícias locais começaram a cobrir a história. Filho rouba a pensão da mãe e depois tenta declará-la incapaz. Era a manchete em vários sites. Ricardo tentou se defender nas redes sociais, mas já era tarde demais. Seu emprego divulgou uma nota dizendo que ele tinha sido suspenso enquanto investigavam as acusações. Vizinhos começaram a deixar bilhetes na porta dele com mensagens de repúdio. Mas Ricardo não era do tipo que desistia fácil, e sua próxima jogada seria a mais desesperada de todas. Passaram-se 5 dias desde que o vídeo com as provas foi divulgado. Ricardo tinha se tornado persona non grata em sua própria cidade, perdera o emprego definitivamente, estava sendo processado pelo INSS e por Vanessa, e sua reputação estava destruída. Mas naquela segunda-feira à noite, ele decidiu tomar uma atitude drástica. Eram quase 9 horas, quando a campainha da casa de Dona Beatriz tocou insistentemente. Carolina tinha acabado de ir embora com Miguel. Apenas Dona Beatriz e Dona Helena estavam em casa. Dona Beatriz olhou pelo interfone e viu Ricardo, mas ele não estava sozinho. Havia um homem mais velho com ele, vestindo terno. Quem é? Ela perguntou pelo interfone. Sou o Dr. Henrique Almeida, advogado do senhor Ricardo Souza. Precisamos falar com a senhora Helena urgentemente. É um assunto legal que não pode esperar. Dona Beatriz hesitou. Dona Helena, que estava ao lado, tocou seu braço. Deixa eles entrarem. Quero ouvir o que tem a dizer. Tem certeza? Tenho. Não tenho mais medo dele. Dona Beatriz abriu o portão. Quando abriu a porta principal, viu que Ricardo parecia um homem diferente. Estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Não era mais o executivo bem arrumado de antes. O advogado, porém, era todo compostura. Entrou com uma pasta de couro e um sorriso profissional frio. Boa noite, senhoras. Peço desculpas pela hora, mas como disse, é urgente. Eles se sentaram na sala. Ricardo não conseguia olhar diretamente para Dona Helena. Ficava olhando para o chão, para as mãos. Vim aqui com uma proposta. O advogado começou, abrindo a pasta. Meu cliente está disposto a oferecer uma compensação financeira à senhora Helena, em troca de que ela retire todas as acusações e declare publicamente que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Dona Beatriz quase gritou. Ele roubou o dinheiro dela, expulsou ela de casa, deixou ela na rua. Isso não é mal-entendido? Compreendo sua indignação. O advogado continuou calmamente. Mas, do ponto de vista legal, muitas dessas questões são complexas. Há documentos assinados pela senhora Helena autorizando meu cliente a administrar suas finanças. Há documentos que ela assinou sob coação. Dona Beatriz interrompeu. Isso seria difícil de provar em tribunal. Essas batalhas legais podem durar anos.
E enquanto isso, tanto meu cliente quanto a senhora Helena sofrerão com o desgaste público e emocional. O advogado colocou um documento na mesa. Estamos oferecendo R$ 50.000 como compensação. A senhora Helena assina aqui dizendo que resolve a questão amigavelmente, retira as queixas no INSS e ambas as partes seguem suas vidas. Dona Helena pegou o documento e leu. Era exatamente como o advogado tinha descrito. R$ 50.000 em troca de seu silêncio e de retirar as acusações. Ricardo, ela falou pela primeira vez, olhando diretamente para o filho. Você ao menos tem coragem de falar por si mesmo? Ou vai deixar seu advogado fazer tudo? Ricardo finalmente ergueu os olhos. Estavam vermelhos, inchados. Mãe, eu errei, eu sei. Mas isso tudo já foi longe demais. Minha vida está destruída. Perdi meu emprego, minha reputação, tudo. Por favor, aceita esse dinheiro e deixa isso para trás. Deixar para trás? A voz de Dona Helena subiu. Como eu posso deixar para trás 3 meses dormindo na rua? Como eu deixo para trás passar fome, ser humilhada, quase morrer de frio? Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas esse dinheiro pode ajudar a senhora. R$ 50.000. A senhora pode comprar uma casa pequena, viver em paz. Você acha que eu quero seu dinheiro? Você acha que isso é sobre dinheiro? Dona Helena se levantou, tremendo não de medo, mas de raiva. Isso é sobre você admitir o que fez. É sobre você assumir responsabilidade sem tentar comprar seu caminho para fora. É sobre você entender que não pode tratar pessoas como lixo. Senhora Helena, o advogado tentou intervir. Por favor, vamos manter a calma e... Não, eu não vou manter a calma. Dona Helena o interrompeu. Vocês vieram aqui achando que podiam me comprar, me calar com dinheiro. Vocês não entenderam nada. Ela pegou o documento e o rasgou ao meio, depois em 4, depois em 8. Os pedaços de papel caíram como confete no chão. Eu não quero seu dinheiro sujo, Ricardo. Quero justiça. Quero que você pague pelo que fez. Quero que outros filhos vejam sua história e pensem 2 vezes antes de abandonar suas mães. Ricardo colocou o rosto nas mãos e começou a chorar. Mãe, por favor, eu já perdi tudo. O que mais a senhora quer de mim? Quero que você sinta um pouco do que eu senti. Quero que você saiba como é estar sozinho, com medo, sem ninguém. Só então talvez você entenda. O advogado guardou seus papéis, claramente frustrado. Senhora Helena, a senhora está tomando uma decisão emocional que pode se arrepender. Processos legais são longos, caros, desgastantes. E eu vou enfrentar cada minuto deles. Dona Helena disse com determinação. Porque diferente do seu cliente, eu tenho pessoas que me apoiam de verdade. Tenho amigas que me acolheram por bondade, não por interesse. Tenho pessoas que me enxergam como ser humano, não como objeto descartável. Dona Beatriz se levantou e ficou ao lado de Dona Helena. E ela tem toda a minha estrutura legal e financeira para lutar essa batalha. Já falei com meus advogados. Estamos preparados. Ricardo olhou de uma para outra, percebendo que tinha perdido completamente. Mãe, eu não queria que chegasse a esse ponto. Mas chegou, por causa das suas escolhas, das suas ações, e agora você vai ter que viver com as consequências. O advogado tocou o ombro de Ricardo. Vamos embora, não há mais nada a fazer aqui. Mas antes de saírem, Dona Helena disse mais uma coisa. Ricardo, eu te criei sozinha depois que seu pai morreu. Trabalhei 3 empregos para você estudar. Passei fome para você comer. Usei roupa velha para você ter roupa nova. E no fim, você me tratou como se eu não valesse nada, como se eu fosse um peso, um incômodo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Você matou a mãe que eu fui, a mulher que te amou incondicionalmente. Ela morreu no dia que você me jogou na rua. A mulher que está na sua frente agora aprendeu que amor próprio vem antes de amor de filho, e não vou abrir mão disso nunca mais.
Ricardo e o advogado saíram em silêncio. A porta se fechou. Dona Helena desabou no sofá, exausta, mas aliviada. Eu fiz a coisa certa? Ela perguntou para Dona Beatriz. Fez sim, e eu estou tão orgulhosa de você. Mas a luta ainda não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. 3 meses se passaram desde aquela noite, meses difíceis, cheios de audiências, depoimentos, papelada infinita. Mas Dona Helena enfrentou tudo com a cabeça erguida, apoiada por Dona Beatriz, Carolina e até por Vanessa, que se tornou uma aliada importante. A história tinha ganhado ainda mais repercussão. Canais de TV nacionais cobriram o caso. Dona Helena tinha se tornado um símbolo de resistência para idosos abandonados em todo o país. Centenas de pessoas compartilhavam suas próprias histórias de abandono familiar, inspiradas pela coragem dela. Carolina usou parte da atenção midiática para criar uma vaquinha online, arrecadando fundos para abrigos de idosos. Conseguiram mais de R$200 mil em doações. Era um movimento que tinha começado com um simples ato de bondade numa padaria e agora estava mudando vidas. Naquela terça-feira seria o dia do julgamento final do caso de Ricardo. A acusação, apropriação indevida de recursos da mãe e abandono de incapaz. Podia pegar até 4 anos de prisão se fosse condenado. Dona Helena acordou cedo. Dona Beatriz a ajudou a escolher uma roupa bonita, mas simples. Carolina chegou cedo também, com Miguel nos braços, para dar apoio moral. Vai ficar tudo bem, Dona Helena, Carolina disse, segurando sua mão. A verdade sempre vence no final. Eu espero, minha filha, eu espero. O fórum estava lotado. Jornalistas se acotovelavam para conseguir um lugar. Curiosos enchiam os corredores. Todo mundo queria ver como terminaria aquela história que tinha tocado o coração de milhões. Quando Dona Helena entrou na sala de audiência, houve um burburinho. Ela não estava mais aquela mulher frágil e assustada da padaria. Estava com porte ereto, cabeça erguida, olhar firme. Ao lado dela, Dona Beatriz segurava seu braço, não porque ela precisasse de apoio físico, mas como demonstração de amizade. Ricardo já estava lá, sentado com seu advogado. Quando viu a mãe entrar, baixou a cabeça. Não conseguiu sustentar o olhar. O juiz, um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos, entrou e todos se levantaram. Depois que se sentaram, ele bateu o martelo. Vamos começar. Caso número 45782, Estado versus Ricardo Souza. O promotor apresentou as evidências. Os extratos bancários mostrando os saques indevidos, os documentos que Vanessa tinha fornecido, depoimentos de vizinhos que presenciaram o dia em que Dona Helena foi expulsa de casa. O testemunho da própria Dona Helena sobre os 3 meses nas ruas. Cada prova foi como uma martelada. A evidência era esmagadora. Quando chegou a vez de Ricardo se defender, seu advogado tentou argumentar que tinha sido um mal-entendido, que Ricardo estava sob estresse emocional, que nunca teve intenção de prejudicar a mãe. Mas o promotor destruiu cada argumento. Mostrou as mensagens de texto de Ricardo, planejando se livrar da velha. Apresentou o documento em que ele tentou declarar a mãe incapaz apenas 1 mês depois de expulsá-la. Provou que não foi um ato impulsivo, mas planejado e calculado. Então chegou o momento que todos esperavam. O juiz chamou Dona Helena para depor. Ela caminhou até o banco das testemunhas com passos firmes, colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer a verdade. O promotor fez perguntas diretas. Dona Helena respondeu tudo com clareza, sem drama, apenas fatos. Contou sobre os anos que trabalhou para criar Ricardo sozinha, sobre como foi morar com ele depois que ficou viúva, sobre os saques mensais da sua pensão que ela nunca viu, sobre o dia que foi expulsa, sobre os 3 meses nas ruas. Sua voz não tremeu, não chorou, apenas contou sua verdade. Quando terminou, o advogado de Ricardo teve a chance de fazer perguntas.
Ele tentou confundi-la, fazê-la contradizer, mas Dona Helena permaneceu firme. Senhora Helena, o advogado disse, a senhora não acha que está sendo muito severa com seu filho? Afinal, ele criou ela quando era criança, sustentou sua casa. Ele não me criou, Dona Helena o interrompeu. Eu que criei ele e sustentei minha própria casa com meu trabalho. Meu esposo e eu trabalhamos a vida inteira. Ricardo é que foi sustentado por nós até se formar e conseguir emprego. Mas a senhora não sente que talvez esteja exagerando nas acusações por mágoa? Não é mágoa, é justiça. E não estou exagerando em nada. Tudo que eu disse é verdade e está documentado. O advogado percebeu que não ia a lugar nenhum e desistiu. Depois vieram mais testemunhas. Vanessa depôs sobre o comportamento manipulador de Ricardo. Dona Beatriz testemunhou sobre o estado em que Dona Helena estava quando chegou em sua casa. Carolina contou sobre ter encontrado Dona Helena na padaria, desesperada por comida. Até o dono da padaria, Sr. Augusto, foi chamado para depor. E, surpreendentemente, ele admitiu que tinha tratado Dona Helena mal e que estava arrependido. Tinha, inclusive, procurado ela depois para pedir desculpas. Aquela manhã mudou minha vida, ele disse. Ver a coragem daquela moça Carolina me defender, ver o estado daquela senhora. Eu percebi que tinha me tornado uma pessoa cruel. Desde então, todo sábado, eu dou pães para um abrigo de idosos. Não desfaz o que fiz, mas é um começo. O julgamento durou o dia inteiro. Quando finalmente terminou, o juiz pediu um recesso de 2 horas para deliberar. Foram as 2 horas mais longas da vida de Dona Helena. Finalmente, todos foram chamados de volta. O juiz tinha sua decisão. Após analisar todas as evidências e testemunhos, ele começou. Este tribunal considera o réu Ricardo Souza culpado de apropriação indevida de recursos e abandono de incapaz. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo fechou os olhos. Dona Helena permaneceu impassível. A sentença é de 2 anos de prisão, que poderão ser cumpridos em regime semiaberto mediante bom comportamento. Além disso, o réu deverá ressarcir integralmente todos os valores sacados indevidamente da pensão da vítima, corrigidos monetariamente no total de R$ 83 mil. O martelo bateu. Estava decidido. Ricardo seria preso, teria que pagar tudo o que roubou, e sua ficha ficaria marcada para sempre. Quando saíram do fórum, uma multidão esperava Dona Helena. Pessoas aplaudindo, chorando, agradecendo por ela ter tido coragem de lutar. Uma senhora idosa, de uns 80 anos, se aproximou com lágrimas nos olhos. Obrigada, Dona Helena. Obrigada por mostrar que a gente não tem que aceitar ser maltratada. A senhora me deu coragem para denunciar meu próprio filho que estava fazendo a mesma coisa comigo. Várias outras pessoas compartilharam histórias similares. Dona Helena tinha inspirado um movimento. Idosos em todo o país estavam se levantando, denunciando abusos, exigindo respeito. Naquela noite, de volta à casa de Dona Beatriz, as 3 mulheres, Dona Beatriz, Dona Helena e Carolina, sentaram juntas na sala com Miguel, dormindo no sofá. A gente conseguiu, Carolina disse sorrindo. Justiça foi feita. Não foi só justiça, Dona Beatriz adicionou. Foi uma revolução. Quantas vidas foram mudadas por causa da coragem da Helena? Dona Helena olhou pela janela, para as estrelas no céu. Eu não fiz nada de especial. Apenas me recusei a ser tratada como lixo. E foi exatamente isso que foi especial, Carolina disse. A senhora mostrou que todo ser humano merece dignidade. Não importa a idade, a situação, nada. Dignidade é um direito. 1 ano, 365 dias desde aquela manhã fria na padaria São José. Tanto tinha mudado que parecia uma vida inteira. Dona Helena agora tinha cabelos grisalhos bem cortados e arrumados. Usava óculos novos que Dona Beatriz tinha insistido em comprar para ela.
Seu rosto, que antes era marcado pelo sofrimento, agora exibia um sorriso frequente. Ela tinha engordado uns quilos. Peso de felicidade, como Dona Beatriz dizia. A casa de Dona Beatriz tinha se tornado um verdadeiro lar. As duas senhoras eram inseparáveis. Assistiam suas novelas religiosamente, cozinhavam juntas, cuidavam do jardim. Dona Beatriz tinha até adotado um cachorrinho, um vira-lata que encontraram na rua, e as duas o mimavam como se fosse um neto. Carolina tinha progredido também. Com o trabalho na casa de Dona Beatriz e os outros trabalhos, conseguiu alugar um apartamento pequeno, mas decente. Miguel estava crescendo saudável, adorado por suas 3 avós. Dona Helena, Dona Beatriz e até Vanessa, que tinha se tornado parte do grupo. Vanessa tinha se divorciado completamente de Ricardo e reconstruído sua vida. Ela e Carolina tinham se tornado amigas próximas, unidas pela experiência de terem sido maltratadas pelo mesmo homem. Ricardo cumpria sua pena em regime semiaberto. Trabalhava durante o dia num escritório de contabilidade pequeno. Ninguém das grandes empresas queria contratá-lo depois do escândalo, e voltava para a prisão à noite. Dona Helena não tinha ido visitá-lo. Não sentia que devia isso a ele. Mas naquela manhã de sábado, um ano depois daquele dia fatídico na padaria, algo especial ia acontecer. A prefeitura tinha organizado um evento no centro comunitário do bairro. Era um evento sobre consciência do abandono de idosos e Dona Helena tinha sido convidada para ser a palestrante principal. O salão estava lotado. Mais de 300 pessoas, idosos, familiares, assistentes sociais, jornalistas, todos ali para ouvir a história que tinha mudado tantas vidas. Carolina, sentada na primeira fileira com Miguel no colo, sorriu encorajadoramente para Dona Helena, que subia no palco. Dona Beatriz, ao lado dela, apertava um lenço nas mãos, já emocionada antes mesmo da palestra começar. Dona Helena se aproximou do microfone. Olhou para toda aquela gente e, por um momento, se lembrou da mulher que era um ano atrás. Aquela mulher quebrada, sem esperança, implorando por um pedaço de pão. Bom dia a todos, ela começou, sua voz firme ecoando pelo salão. Meu nome é Helena Souza e há exatamente um ano eu era uma moradora de rua. Ela contou sua história do início, não poupou detalhes, falou sobre o abandono, sobre as noites frias, sobre a fome, sobre a humilhação na padaria. Mas também falou sobre a bondade inesperada de Carolina, sobre a generosidade de Dona Beatriz, sobre como Vanessa teve coragem de fazer o que era certo, mesmo tendo sido parte do problema. Mas essa não é só minha história, ela continuou. É a história de milhões de idosos no Brasil e no mundo. Pessoas que dedicaram suas vidas para criar filhos, trabalhar, construir lares, e que no final da vida são tratadas como peso, como incômodo, como objetos descartáveis. Muitos no público acenavam com a cabeça, alguns choravam. Durante esse último ano, recebi centenas de mensagens, idosos contando histórias parecidas com a minha, alguns piores ainda. E sabe o que percebi? Que a gente aceita esse tratamento porque fomos ensinados que devemos ser gratos por migalhas, que devemos aceitar qualquer coisa porque, pelo menos, não estamos completamente abandonados. Sua voz ficou mais alta, mais forte. Mas eu estou aqui hoje para dizer, não, a gente não deve aceitar migalhas. A gente merece respeito, dignidade, amor verdadeiro, não amor condicionado a sermos úteis, não amor que desaparece quando ficamos velhos ou doentes, amor de verdade. O público aplaudiu. Uma senhora na terceira fileira se levantou, lágrimas escorrendo. Você me deu coragem, ela gritou. Denunciei minha filha que estava roubando minha aposentadoria. Obrigada. Outras pessoas também começaram a compartilhar suas histórias.
O evento, que era para ser uma palestra, se transformou em um grupo de apoio espontâneo. Pessoas compartilhando dores, vitórias, esperanças. Dona Helena ouviu cada uma com atenção e respeito. Dava conselhos quando podia. Chorava junto quando necessário, sempre reforçando a mensagem: dignidade não é negociável. Depois da palestra, enquanto ainda havia gente conversando em pequenos grupos, um homem de uns 30 anos se aproximou de Dona Helena. Ele estava envergonhado, olhando para o chão. Dona Helena, eu preciso falar com a senhora. Pode falar, meu jovem. Eu tratei mal minha mãe. Depois que perdi meu emprego e fui morar com ela de novo, eu descontava minhas frustrações nela. Gritava, reclamava de tudo, fazia ela se sentir culpada. Quando vi sua história na TV, eu percebi que estava sendo um monstro. Ele ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Pedi desculpas para minha mãe. Estou fazendo terapia, consegui um emprego novo e agora eu cuido dela como ela merece. Vim aqui só para agradecer. A senhora salvou minha relação com minha mãe. Dona Helena abraçou o rapaz. Agradeço por você ter tido coragem de mudar. Isso não é fácil, mas vale a pena. Sua mãe está aqui? Está sim ali. Ele apontou para uma senhora de uns 60 anos que observava de longe. Dona Helena acenou para ela se aproximar. Quando ela chegou, Dona Helena segurou as mãos dos dois. Vocês têm algo precioso, uma segunda chance. Não desperdicem. Não vamos desperdiçar, o rapaz prometeu. Nunca mais. Mais tarde, quando o evento terminou, o grupo Dona Helena, Dona Beatriz, Carolina, Miguel e Vanessa foram juntos para a padaria São José. Senhor Augusto os recebeu pessoalmente. A padaria tinha mudado também. Havia uma placa na parede. Respeitamos todos os nossos clientes, sem exceção. E toda primeira quinta-feira do mês, eles doavam café da manhã completo para pessoas em situação de rua. Dona Helena, Senhor Augusto disse, servindo um café especial para elas, eu nunca vou conseguir pedir desculpas o suficiente pelo que fiz aquele dia, mas quero que saiba que a senhora mudou meu negócio, minha vida. Eu era um homem amargo e cruel. Hoje tento ser melhor. E está sendo, Dona Helena respondeu gentilmente. O passado a gente não pode mudar, mas o futuro sim. Sentadas naquela padaria, comendo pão fresco e tomando café, as 4 mulheres refletiram sobre tudo o que tinha acontecido. Sabe, Carolina começou dando um pedacinho de pão para Miguel. Às vezes eu penso, e se eu tivesse passado direto naquele dia? E se eu tivesse visto a cena e olhado para o outro lado, como tanta gente faz? Mas você não passou direto, Dona Beatriz disse. Você parou e mudou tudo. Não foi só eu, foi a senhora também, Dona Beatriz, que abriu sua casa. Foi Vanessa, que teve coragem de fazer o certo. Foi o senhor Augusto, que decidiu mudar. Foi todo mundo que compartilhou a história, que doou, que se importou. Foi um milagre, Dona Helena disse suavemente. Um milagre que começou com um ato simples de bondade. Vanessa, que estava quieta até então, limpou as lágrimas. E pensar que eu poderia ter ficado calada. Poderia ter deixado Ricardo continuar mentindo, continuar fazendo de vítima, mas ver vocês 3, ver a força de vocês, me deu coragem. A bondade é contagiosa, Dona Helena disse olhando para cada uma delas. Um ato de bondade inspira outro, e outro, e outro, até que se torna um movimento. Dona Beatriz ergueu sua xícara de café. Um brinde, à bondade, à dignidade, a família que a gente escolhe. Todas ergueram suas xícaras. A família que a gente escolhe, repetiram juntas. Naquela noite, enquanto Dona Helena se preparava para dormir em seu quarto aconchegante, com a janela mostrando o jardim iluminado pela lua, ela fez uma oração de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado pessoas boas, por ter tido coragem de lutar, por ter se tornado um símbolo de esperança para tanta gente. 1 ano atrás, ela estava implorando por um pedaço de pão,
certa de que morreria sozinha e esquecida nas ruas. Hoje tinha um lar, amigas verdadeiras, e havia mudado incontáveis vidas. Às vezes pensava em Ricardo. Perguntava-se se ele realmente tinha aprendido algo, se um dia poderia ser um homem melhor. Não sabia a resposta, mas sabia que tinha feito sua parte. Tinha se defendido, tinha exigido justiça, e se isso inspirou só uma pessoa a não aceitar ser maltratada, já valia a pena. Mas tinha inspirado milhares, talvez milhões. Enquanto Dona Helena fechava os olhos para dormir, um sorriso brincava em seus lábios. Ela tinha vencido, não contra Ricardo. Isso não era sobre ele. Tinha vencido contra a desesperança, contra a ideia de que pessoas idosas não merecem respeito, contra a cultura do descarte. E essa vitória era de todos que acreditavam que todo ser humano, não importa a idade, merece dignidade. E se você se emocionou com essa história, me conta nos comentários. Você conhece alguém que passou por algo parecido? Você já fez algo bondoso por um desconhecido? Me conta! E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa.